Nesses 13 minutos, trago o meu posicionamento sobre as questões que estão estampadas hoje aqui na galeria do plenário Adriano Jorge. Primeiro, sobre o Uber. Eu sou, ao lado de muitos aqui, a favor da regulamentação do Uber. Regulamentação e não burocratização do Uber. Em outras cidades, o Uber foi regulamentado por um decreto do prefeito daquela cidade, sem burocracia, sem grandes discussões, porque a matéria já tem previsão legal na Lei 12.587, que estabelece a Política Nacional de Mobilidade Urbana para o Brasil. Se Curitiba faz um decreto a partir da lei federal, se São Paulo faz um decreto a partir da lei federal, se Curitiba faz um decreto a partir da lei federal, se Brasília faz um decreto a partir da lei federal, por que Manaus, que é Brasil, não pode fazer um decreto a partir da lei federal? Me incomoda aquilo que no jargão popular, vereador Gedeão, senhoras e senhores vereadores, a gente chama lá fora de barrigada. O que o prefeito faz é dar barrigada em quem tem o legítimo direito de trabalhar. E barrigada para um homem de 71 anos é feio, não combina. As pessoas, quanto mais velhas vão ficando, elas têm que se dar mais o respeito, para que os outros possam respeitar. Barrigada não combina com a atitude de homem. Faz ou não faz, mas barrigada é feio. Eu quero falar nesse momento sobre o fato que me traz à tribuna e traz a muitos dos senhores e das senhoras aqui para a galeria. Mas eu quero começar lendo a carta de um camelô. Saímos das calçadas para contribuir com a nossa cidade. Saímos pacificamente acreditando que o poder público tinha, de fato, a intenção de melhorar a nossa cidade, acreditando no projeto Galerias Populares. Também que teríamos dignidade. Amargamos dias difíceis nas galerias provisórias, dias penosos, que parece exagero da minha parte, mas são muitas as pessoas doentes, surdas, deprimidas, desenvolvendo depressão, diabetes, pressão alta e câncer. Também muitas que já morreram. De fato, é deprimente a indignidade da categoria e apelamos a vossas excelências que olhem com olhar caridoso essa situação. O povo clama, pois já vai para mais de 5 anos essa situação. Tiveram bastante tempo para concluírem esse projeto. Foram gastos milhões sem conclusão de nada. Como adentrar para um lugar que está fadado ao fracasso? Como manter um negócio sem fluxo de pessoas? Como funcionar em uma galeria sem âncoras? Sem marketing, sem propaganda, sem recursos para os lojistas tão massacrados com uma retirada que os oprimem? Como essas galerias terão vendas se o centro está invadido por outros vendedores estrangeiros que praticam o preço desleal? De fato, senhoras e senhores, isso precisa ser visto e reparado. Mas o povo das calçadas é povo guerreiro, é povo sofrido, que aprendeu debaixo de peia de rapa, povo que aprendeu a se levantar a cada perda de mercadoria levada pelos fiscais na primeira retirada, e estamos dispostos a ir para a luta, mesmo que para isso precisemos apanhar novamente. Não somos covardes, somos brasileiros de bem, e a única coisa que buscamos é o direito ao trabalho e ao sustento de nossas famílias. Me vem à memória quando os judeus foram levados cativos para os campos de concentração e colocados lá para morrer na câmara de gás. Nossa história não é diferente. Fomos colocados em galerias e camelódromos sem a menor condição de sobrevivência, colocados para morrer largados à própria sorte. Gostaria de encerrar com um versículo bíblico. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não te assombres, porque o Senhor é teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Quem assina é o camelô Romildo Moreira Lopes. Senhores, em 2009, o então prefeito amazonino Armando Mendes mandou para a Câmara Municipal de Manaus o projeto que deu origem à Lei 1.388, em 11 de novembro de 2009.
Esse projeto já estabelecia as diretrizes para aquilo que em 2013, por iniciativa do prefeito Arthur Neto, deu origem ao projeto de lei 284, não me recordo se isso aqui virou uma lei, mas é um projeto que tramitou aqui na casa, que estabelece a implantação, que dispõe sobre a implantação dos centros de comércio popular destinados a comerciantes e prestadores de serviços ambulantes no município de Manaus. Ou seja, esse assunto vem desde 2009. Em 2013, em fevereiro de 2013, há um primeiro movimento de retirada das pessoas do centro e alocação das pessoas nos camelódromos ou nas galerias populares. 2014 e 2015, isso segue a mesma batida. Nesse íntere, a Prefeitura Municipal de Manaus estabelece com cada camelô um termo de compromisso e reserva do espaço. Esse é o termo geral, genérico, e que estabelece, dentre outras situações, senhoras e senhores, o espaço comercial no Shopping T4, inaugurado em junho, às vésperas da eleição, e fechado logo após, porque o shopping não estava concluído. O shopping não estava concluído. Esse termo, assinado, prefeito Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Neto, assinado, estabelece também financiamento no valor de até R$10 mil para fomentar o exercício da nova atividade comercial fora dos logradouros públicos. Senhores, o que está acontecendo hoje na cidade, com aqueles homens e mulheres que ali estão, muitos abatidos por tanta frustração, por tanto disse-me-disse, por tanta enganação, uma hora é uma data, uma hora é outra data, uma hora vai, uma hora não vai, é a razão maior desses homens estarem aqui hoje, pedindo literalmente socorro. Eu sou a favor do projeto de requalificação do centro, mas eu não vou me calar para o episódio dentro do projeto de requalificação do centro que frustra, que humilha, que constrange a tantos homens e mulheres que aqui estão. Porque se eu estivesse faltando com a verdade, esses homens e essas mulheres não estariam aqui. Eu estaria falando para as paredes. Mas se esses homens e mulheres aqui estão, é porque a frustração, é porque a indignidade, é porque todo o constrangimento que esses homens e mulheres estão sentindo é verdadeiro. E fruto de uma administração que perdeu a mão no projeto. O projeto era prioridade no início da administração do prefeito Arthur. E o projeto foi enfraquecendo, foi esmaecendo, perdendo foco. E nós chegamos em 2017 com essa situação. Um T4 onde se investiu quase 50 milhões de reais, 49 milhões de reais. De bolsas já foram pagas aproximadamente outros 50 milhões de reais, mais a Galeria Espírito Santo, mais a Galeria do Remédio. Concedo a parte, vereador. Para um projeto que, se não houver... Calma, não desbunde, vereador. Ou a parte eu concedo se eu quiser. Se acalme, eu não citei o seu nome, se acalme. O a parte eu concedo se quiser. Portanto, esses homens e essas mulheres estão aqui pedindo socorro do parlamento. Esse parlamento, presidente, precisa, a exemplo de outros momentos, abrir literalmente as suas portas, e já o fez na primeira recepção. Existem homens e mulheres que estão lá com o vereador Gilvandro, para que esse parlamento tome conhecimento da real situação que acontece, e de uma situação preocupante. Esses homens e essas mulheres, presidente Will, que vou ouvi-lo, estão no limite. Olham para o centro da cidade, o centro totalmente invadido novamente. Lugares onde eles ocupavam e agora estão ocupados por outras pessoas. O limite desses homens e dessas mulheres é o limite de não acreditar mais no projeto e tomar por decisão própria
o caminho de voltar a ocupar as ruas. Me preocupa isso, me preocupa essa situação, porquanto a cidade já investiu mais de 120 milhões, aproximadamente 130, 140 milhões de reais. E nós não podemos ver esses recursos caindo pelo ralo para que a cidade pague um preço alto. O que eu quero é a clareza desse parlamento, o que eu defendo é a clareza desse parlamento e mais, da prefeitura, em dar em definitiva as respostas que esses homens e essas mulheres esperam e que estão aqui na Câmara para ouvir da prefeitura e de nós também.